Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado aí pela presença de todos. É muito bom ver a casa cheia aí, com a cara de tantos amigos, de tantos parceiros do escritório. A gente fica super feliz. Hoje a gente vai discutir um tema muito atual, um tema de mudança, de mudanças profundas no sistema tributário brasileiro. Eu estava conversando com o Bernardo. A gente hoje, finalmente, o Brasil conseguiu implementar uma reforma tributária. A gente está aí com a emenda constitucional 123, lei complementar 214, né? Para os mais experientes aqui na sala, vocês devem lembrar, a reforma tributária, a discussão da reforma tributária começou, na verdade, com a Constituição de 88. 88 veio um sistema novo, mas o sistema novo já tinha uma previsão constitucional nas disposições transitórias que o sistema ele seria revisitado num prazo aí, se eu não me engano, de 3 anos. De 88 para cá, algumas tentativas ocorreram, né, todos os governos eles tentaram, de alguma forma, apresentar um projeto de reforma tributária e, finalmente, em 23, a gente conseguiu aí, graças a uma junção de fatores, a gente conseguiu ter a aprovação da emenda constitucional 123, que, por sua vez, deu espaço para um primeiro dispositivo regulador, que é a Lei Complementar 214, e agora falta o PL 108, que falta ele efetivamente terminar esse tripé de regulamentação da reforma tributária. A reforma tributária, ela é, na verdade, uma jornada ao desconhecido. Escutei isso de uma head de tax que ela falou: "Puxa, essa reforma ela está sendo uma jornada ao desconhecido". Por quê? Porque muitas coisas, são muitas mudanças, a gente está falando de mudança legislativa, mudança de sistemas, mudança de compliance fiscal, né. É uma jornada, mas é uma jornada muito positiva. Na verdade, assim, é uma grande honra para nós que atuamos na área tributária, contábil, de controladoria, é uma grande honra poder participar desse momento histórico no Brasil, que é, né, a implementação da reforma tributária. Dito isso, a nossa apresentação hoje, ela está focada em 3 blocos. 3 blocos que, no nosso entendimento, são os blocos que melhor eh eh, abordam a questão dessa jornada ao desconhecido. O primeiro bloco é um bloco que vai tratar mais das questões gerais da reforma, vai tratar um pouco da questão dos desafios, a gente tem visto efetivamente, e quando eu falo a gente, a sociedade, né, e os operadores do direito, qual é a percepção efetivamente dessa reforma. O segundo bloco é um bloco operacional, então essa é uma questão muito forte, com muito peso nessa reforma tributária, que é a questão operacional, a questão tecnológica, né, a gente está num momento de muita tecnologia e essa reforma ela está sendo pautada pelos controles tecnológicos. E, finalmente, no terceiro bloco, a gente vai ter um bloco dedicado ao contencioso, né. O contencioso hoje, a gente tem um contencioso já muito bem sedimentado, um contencioso muito bem, organizado, tanto judicial quanto administrativamente, e, evidentemente, essa reforma ela vai mexer também nessa dinâmica do contencioso. Então, a nossa manhã ela vai ser dividida nesses 3 blocos, então a do desafio, da operacionalização e do contencioso, e com isso a gente espera que, todos saiam daqui com algumas respostas, com muitas respostas e com algumas dúvidas para essa jornada que é tão importante, esse momento tão importante. Mais uma vez, a gente agradece a presença de todos, e eu gostaria de chamar agora já para o primeiro bloco o Dr. Bernardo Api, grande, idealizador e mentor dessa reforma tributária, a Vanessa Canado, que participou ativamente das discussões, Priscila Valim, operadora do direito tributário, e o Eduardo Pugliese, nosso sócio querido aqui, que também tem acompanhado bastante essa questão. Desejo a vocês um bom evento e a gente vai se falando aí ao longo da manhã. Grande abraço. Aqui, Edu. Você começa com qualquer serviço?
pode ser. E apresentação. Podemos começar então? Bom, tá bom. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite, participar desse debate sobre a reforma tributária. Eu acho, Eduardo, que o mais interessante é a gente poder responder dúvidas mesmo. Então, não vou perder muito tempo aqui na minha fala inicial. Vou fazer uma fala bem rápida. Falar de duas questões só. Primeiro, eu sei que, e é fato, o que o Felipe falou aqui no começo é verdade, a mudança que nós estamos vivenciando no sistema de tributos indiretos é monumental, mas a verdade é que a gente não tinha muita opção a não ser fazer um Big Bang. Esse é o ponto fundamental da gente entender. Se o Brasil queria migrar para um modelo de um bom imposto sobre valor adicionado, na forma como a gente está fazendo, não tinha jeito a não ser fazer um Big Bang. Não tinha jeito a não ser acabar com os tributos atuais e criar uma coisa nova no seu lugar. E aí, esta opção que foi feita é consequência dessa necessidade. É impossível a gente migrar para um modelo de um bom IVA mantendo ICMS e ISS. Impossível, por definição. Não tem como. O bom IVA tem que ter base ampla. É impossível migrar para um bom IVA sem ter tributação no destino. E o nosso modelo hoje é tributação dominantemente na origem. Então, o fato é que, para poder migrar para aquilo que é o modelo de um IVA compatível com as melhores práticas internacionais, a gente teve que fazer um Big Bang. Aí fala, bom, tudo bem, a gente podia ter feito um Big Bang e adotado um modelo mais parecido com um dos outros países, ainda que com o IVA dual. O IVA dual foi uma decisão política. Todo mundo sabe que o modelo original da PEC 45, aliás, a Vanessa que ajudou a escrever a versão original da PEC 45, o modelo original da PEC 45 era um IVA só, que seria federal, estadual e municipal. A política levou para um modelo de um IVA dual com a mesma legislação. Ainda assim foi feito dentro de uma forma com o modelo de arrecadação centralizada via comitê gestor para facilitar muito a vida dos contribuintes. Então, não vai ter que ficar recolhendo em cada estado, cada município. E algumas coisas foram colocadas por razões, especificidades do Brasil. A gente, por exemplo, tem um problema enorme no Brasil de nota fiscal fria. Vocês não têm ideia, que já é um problema grande no âmbito do ICMS, operações com mercadorias. Na hora que você passa a ter operações com serviços cujo controle, se ocorreu ou não a prestação de serviço, é muito mais complicado até do que uma operação com mercadoria, como é que você faz para evitar ter um problema de nota fria? Em outros países as pessoas vão para a cadeia, que no Brasil não vão. Essa aqui é a verdade. Essa é a realidade, pessoal. Quando tem uma fraude dessas, em outros países as pessoas vão para cá. Aqui não vão. Aí a gente teve que fazer algumas coisas, como, por exemplo, o crédito vinculado ao recolhimento e junto com ele o split payment para poder tratar de especificidades do Brasil, fechar brechas que no Brasil são maiores que em outros países. Então, o modelo que está aqui é o melhor padrão internacional, com alguns ajustes para poder contemplar algumas especificidades do nosso país. Não vou entrar em detalhes, vocês conhecem bastante bem o que está sendo feito. É uma mudança grande, sim. É uma mudança grande. Agora, é muito interessante, porque as pessoas, à medida que vão de fato entrando dentro do modelo, elas começam a raciocinar com base no novo modelo. Então tem um processo aí de cultura, de mudança de cultura que é muito grande. Agora há pouco estava falando com o Luiz Márcio aqui, a gente nessa parte operacional tem algumas pessoas espetaculares aí da Secretaria de Fazenda de São Paulo que trabalham nessa parte de apuração e de split payment, a Shane, o Alex, o Paulo Yamada, que são espetaculares, são muito bons, são pessoas extremamente competentes, e é muito engraçado que eles já estão raciocinando, a cabeça deles já virou a cabeça do novo sistema. Então tudo bem, aparecem questões que têm que ser resolvidas, aparecem, mas a lógica já entrou, eles já estão raciocinando com a lógica do novo modelo. E isso é algo que a gente tem que aprender, não é uma coisa que vem do dia para a noite, é muito diferente do que a gente está acostumado a fazer no sistema tributário atual, mas a partir do momento que as pessoas vão entendendo, a coisa vai ganha consistência. É engraçado, as pessoas começam a entender, opa, dentro desse modelo as coisas funcionam, e aí automaticamente as decisões e as questões vão aparecendo e já vão sendo resolvidos
dentro da lógica do novo modelo. Eu sei que as pessoas estão preocupadas com a parte operacional, sei que vai ter um tema aí só sobre a questão operacional, então vou deixar para discutirem, mas só avisar que vai ter bom senso, tá? Teve hoje uma notícia aí no jornal dizendo que as plataformas estão preocupadas que a partir de 1º de janeiro de 2026 vão ter que emitir bilhões de notas. Cara, não vão, pessoal, não vai ter nenhuma mudança. Alô? Oi? Oi, oi, foi. Não vai ter nenhuma mudança que vai ser feita sem bom senso, pessoal. Não vai ser exigido nada de nenhuma empresa que seja inviável de ser feito operacionalmente. Quero deixar isso claro. Aí as plataformas já vieram falar com a gente já está avaliando como fazer. Aí só que o pessoal começa a trabalhar nessa linha de terrorismo, é ruim. O terrorismo não é bom. A gente está trabalhando na base do bom senso, não vai ser exigido nada do ponto de vista operacional que não seja factível. Obviamente, também não vai facilitar. A partir do momento que se definiu qual vai ser o modelo operacional e tem tempo hábil para que as empresas se ajustem, vão ter que se ajustar, tá certo? Ninguém vai pedir para alguém fazer algo que é inviável de fazer do ponto de vista operacional num prazo que não é viável. Então, só para deixar isso claro, isso é uma orientação muito clara para toda a área operacional. Eh, o desenvolvimento de sistemas já está bastante avançado, bastante avançado. Do ponto de vista, sobretudo, da apuração do split payment menos, esse ainda já está bastante avançado, em alguns casos já está bastante avançado, inclusive desenho, etc e tal, mas a montagem dos sistemas mesmo ainda não começou, mas a ideia é que tudo esteja implementado com tempo para poder fazer teste, a tempo de poder começar a fazer a cobrança com base no novo sistema. Então, eu sei que existe essa preocupação, mas eu falo aqui, tem duas questões aqui que são importantes. O primeiro é essa mudança de cultura. É uma dificuldade, mas... Oi, está muito ruim esse... É uma mudança de cultura, mas depois que as pessoas entendem, as coisas começam a se encaixar e funcionar dentro do novo modelo. E eu acho que é isso. O efeito final vai ser muito positivo. A gente sabe que tem um custo de transição aí, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o efeito final vai ser muito positivo. É um modelo feito para estimular quem é eficiente. Essa que é a verdade. Esse modelo de crédito pleno, tributação no destino, sem benefício fiscal, esse modelo é um modelo que seleciona as formas mais eficientes de organização da produção. Essa ideia de neutralidade que está por trás da reforma tributária, e isso, na verdade, é muito positivo para o crescimento do país. Se você é ineficiente e visa a base de conseguir um bom benefício fiscal, bom, azar seu. Agora, se você é eficiente, você vai se dar bem dentro do novo modelo que está sendo desenhado. Acho que era isso, só para uma introdução muito rápida, depois a gente parte para o debate. Começar a discussão, né? Vanessa, por gentileza, se puder também fazer a sua exposição inicial. Isso, Por eu. gentileza. Alô, alô? Obrigada, Eduardo. Obrigada a você e aos seus sócios pelo convite para estar aqui. Fiquei muito, muito feliz. Eu brinco, né, que eu sou bem pouco chamada hoje para congressos, eventos acadêmicos. Não sou muito benquista na comunidade em geral, então fico contente quando recebo o convite, ainda vejo pessoas aqui que conviveram com a gente na FGV muito antes do CECIF. É uma alegria estar aqui com vocês, Priscila e Bernard. Muito bom compartilhar esse painel com vocês. Eu tentei, a partir das perguntas que vocês enviaram para o Eduardo, e a Priscila fez a gentileza também de organizar essas perguntas, tentar abstrair alguns temas centrais, né? E eu acho que o principal deles, que o Bernard começou tocando, que me ensinaram, que tem um ditado que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, não é isso? Então as pessoas têm muito receio quando a gente fala com muito otimismo do novo sistema, né? E isso é compreensível, porque de fato o sistema atual machuca muito o país, o contribuinte, os setores, né? Em termos de custo de conformidade, incerteza, insegurança, litígio, etc. Então a gente sempre fica com o pé atrás em relação às promessas do novo sistema. Agora eu acho que a gente tem algumas boas notícias mais concretas que estão indo nessa direção do otimismo que a gente construiu
quando pensou a reforma tributária no CECIF, né? Embora com algumas contemporizações não idealizadas inicialmente. Eu acho que a principal delas, é que traz alguma complexidade ao sistema, é a questão de a gente ter realmente um IVA dual, e um IVA dual também com cobrança de alíquota no nível municipal. De novo, isso aqui não é nem dá para controlar numa planilha de Excel comparativamente ao que a gente tem hoje, por exemplo, com aquele Scanc, o sistema de ICMS para operação com combustível. Assim, é um extremo e o outro extremo. Eu acho assim, falando em complexidade aqui, é complexidade em relação ao IVA ideal. Nunca é complexidade em relação ao IVA, ao ICMS ou ao PIS/COFINS, por exemplo, que a gente tem hoje. Então a gente vai ter sim alguns desafios para determinar, por exemplo, como aplicar o princípio do destino, que para o Brasil é muito mais relevante, já que a gente adotou o sistema de IVA dual, do que para os demais países, né? Para os países em geral, o princípio do destino importa nas importações e nas exportações, né? Para saber se eu desonero, por exemplo, aquele serviço. Geralmente serviço, né, mercadoria não tem muita discussão, ou se eu tributo, e o outro país, se ele tributa aquela importação de serviço. Basicamente, o serviço e os intangíveis trazem essa dificuldade do princípio do destino para todos os países. E para o Brasil, a gente vai ter um pouco essa dificuldade, inclusive na determinação do local da ocorrência do fato gerador, que é a nomenclatura que a gente adotou, exatamente por conta de ter uma autonomia federativa garantida como cláusula pétrea na Constituição. Acho que era difícil trabalhar com a impossibilidade dos entes federativos não terem a sua própria alíquota. As administrações tributárias, a tentativa inicial era sim de fazer um comitê gestor com todo mundo, né? Mas isso não foi possível e, na verdade, o nosso IVA dual acabou sendo uma separação das administrações tributárias. Então, a gente vai ter o comitê gestor e a Receita Federal administrando o IVA federal. E aí, o que a gente está vendo, inclusive agora no relatório do Eduardo Braga, que a gente está fazendo esse esforço de harmonização e de facilitação. Eu imagino que não vai ter as boas notícias que eu tenho ouvido com relação ao sistema que vocês vão ouvir na segunda parte, é de que você vai digitar um CEP, enfim, um dado bem objetivo para emitir uma nota fiscal e aquilo já pode te dar a alíquota aplicável, né? Não tem realmente nenhuma grande. O split payment já é um pouco mais complicado em termos tecnológicos, mas em termos tecnológicos, o cumprimento de obrigações acessórias, a determinação da alíquota do destino e a harmonização dos dois IVAs tem vindo numa direção que eu acho que tem sido positiva. De novo, era melhor ter um contencioso só? Era melhor ter um IVA só, na verdade, só modificando as alíquotas? Era. Mas eu acho que a gente não tem que chorar aqui o leite derramado, porque comparativamente a gente vai ter um sistema muito melhor, muito mais seguro. E falando em termos de IVA dual, dos desafios do IVA dual, especificamente com relação ao Brasil, a gente tem ouvido, e eu acho que vocês vão aprofundar esse tema no painel do contencioso, né? O contencioso vai aumentar, vai diminuir? Eu acho difícil dizer se vai aumentar ou vai diminuir, mas o que eu vejo é que a qualidade, o tipo de discussão que a gente tem hoje no IVA são discussões bastante diferentes do tipo de discussão que a gente tem no ICMS, né? Então, discussões que me parecem muito mais sem sentido nos impostos atuais. Por exemplo, no caso do ISS, a gente discute origem e destino de uma maneira muito menos robusta do que a gente vai discutir origem e destino no IVA, né? Então, o que eu sinto é que mudou muito a qualidade da discussão. Se a gente tiver um contencioso, é aquele contencioso que, de fato, quase que inevitável, que faz parte do tributo e que os demais países também têm. Por exemplo, eu tenho um produto que tenho dúvida se ele se enquadra no anexo de cesta básica ou não. Contencioso que todos os países têm quando fazem a alíquota zero para alimentos, né? Então tem contencioso que é inevitável pelo desenho das limitações, eu diria, do desenho do próprio sistema. Então, eu não vejo um contencioso maior ou menor, mas eu vejo uma grande mudança no repertório e no tipo de discussão que a gente vai ter no IVA com o IVA em relação aos tributos antigos. E, assim como o Brasil, tem algumas peculiaridades, não só a questão do princípio federativo e a questão das fraudes hoje no ICMS, a gente também tem uma peculiaridade ruim de não devolver os créditos acumulados e agora uma compensação um pouco mais restrita aí na CBS, que eu acho que isso também
vai ser objeto de pergunta ali pela nossa moderadora e pelo nosso presidente do painel. Agora eu acho que tem um mecanismo legal muito importante eu ia falar na PEC 45, porque eu ainda não migrei para a emenda constitucional 132, que eu acho que faz toda a diferença aliado ao split payment para a gente crer que esse imposto vai funcionar melhor do que os impostos atuais no que diz respeito a acúmulo de créditos, ressarcimentos, devoluções e compensações. Por quê? Primeiro, porque no âmbito do comitê gestor, que é onde vai ficar o tributo mais problemático, o IBS estadual, comparativamente ao ICMS estadual, a ideia, o que está escrito na emenda constitucional, é que o dinheiro é repartido entre os estados e os municípios quando ele não é um crédito do próximo contribuinte. Então, com a operação entre contribuintes registrados, aquele dinheiro não pertence ainda àquele estado e àquele município, porque ele é um crédito do contribuinte que adquiriu aquele produto ou serviço, né? E isso parece pouco, mas ele muda completamente o incentivo que hoje a gente tem para não devolver crédito de ICMS. Porque hoje os estados não querem devolver crédito de ICMS porque o dinheiro já entrou no orçamento. Para sair é muito mais difícil, né? Uma vez que você vai procurar devolver o crédito antes de ir para o orçamento dos estados e dos municípios, você tem um incentivo ao contrário, a primeiro devolver para depois distribuir, né? Que é a maneira como está escrita hoje. A gente ainda depende de muita organização administrativa do comitê gestor, mas eu acho que foi isso que eu quis dizer quando eu comecei minha fala falando sobre os aspectos positivos e mais concretos desse otimismo com a reforma tributária que eu acho que todos nós hoje procuramos seguir. Tentei fazer um complemento aqui à fala do Bernard sem ser repetitiva, mas fico à disposição para a gente falar sobre qualquer outro tema que vocês queiram. Obrigada. Bom dia. Tá funcionando. Bom dia. Queria agradecer o convite para participar aqui desse painel. Eu acho que a reforma é positiva e necessária, né? A gente tem um sistema tributário muito complexo hoje, mas existem muitas incertezas ainda, e acho que é isso que o contribuinte que perde o sono. Acho que tem muita gente aqui tentando implementar, trabalhando na implementação da reforma que não está dormindo muito bem, porque a gente ainda não sabe exatamente como as coisas vão funcionar. Alguns setores da economia possuem operações muito específicas e eu queria até começar aqui falando um pouco dos adiantamentos. Eu trabalho no agronegócio há alguns anos e a gente tem uma operação que consiste em um volume de adiantamento aos produtores bastante relevante. Eh, e uma dificuldade imensa de saber como é que isso vai funcionar. Em algumas palestras que eu participei, existe a informação de que o adiantamento ele vai ser tributado pelo IBS-CBS com a emissão da nota de crédito. Esses adiantamentos são feitos muitas vezes antes, com mais de um ano de antecedência. E esses adiantamentos muitas vezes são vinculados a operações de exportação. Como é que tudo isso se encaixa, né? A exportação ela não tem incidência dentro de alguns critérios. O adiantamento vai ser tributado e depois ressarcido, ou vai acompanhar a operação. Eu acho que a gente estava falando aqui no I que existe um painel específico para as questões operacionais, mas eu acho que a operacionalização da reforma é o que gera muita dúvida para nós contribuintes. Quer falar, Burro? Bom, a questão do adiantamento, na verdade, tem algumas formas de tratar, tá certo? Se você não está falando de uma cooperação específica, ou se está vinculado a uma exportação, no futuro, claramente vinculado a uma exportação, aqui você tem duas opções. Ou você trata isso como um mútuo, na verdade, assim, você antecipa um recurso líquido de tributos para o seu fornecedor e na hora que tiver a operação, você emite o documento fiscal. Aí sim, você pode inclusive emitir fazer um split payment no valor apenas do tributo, na hora que tiver a operação, caso tenha interesse a ter crédito. Se for uma operação, não. Ou se você tem certeza que vai ser uma exportação, aí de repente já pode até emitir um documento fiscal de adiantamento, e já registrando que é uma exportação, e você já registra que tem alíquota zero de IBS-CBS para fins de split payment e recolhimento do tributo.
Então, assim, volto a falar, eu entendo a sua preocupação, mas isso está sendo discutido tecnicamente, tá? Só para o ponto que você trouxe aqui é que obviamente a gente não consegue conversar com todos os contribuintes na discussão técnica. Então, a gente tem os grupos menores e a gente está fazendo essas discussões técnicas. Esse tema que você trouxe já foi discutido tecnicamente em grupos técnicos, então já está sendo considerado pelas pessoas que estão tratando da apuração e do split payment, situações como essa que você descreveu, tá. Então só colocando, como eu falei, tem no mínimo 2 opções para essa situação que você colocou, tá certo. Uma delas trata como um mútuo e depois você faz a emissão do documento e se quiser ter o crédito pelo recolhimento numa operação B2B, né, numa operação que dá direito a crédito, aí faz a emissão depois ou faz eventualmente um documento com alíquota zero, sabendo que é uma exportação, já tem certeza que vai ser uma exportação, e aí não tem sequer haverá, nenhum recolhimento nesse momento. Tá, eu só estou te falando, assim, que é o que eu te falei, as pessoas estão ansiosas porque nem tudo ainda tá nem tudo está colocado, na mesa, abertamente para todo mundo ainda, porque de fato é uma corrida grande agora nesse processo de elaboração do regulamento e de montagem dos sistemas. Obrigada. Priscila, posso fazer um complemento? Eu acho que talvez, ainda para você programar o sistema, para você, eh eh, fazer as devidas, programações ali com relação às obrigações acessórias, a gente também precisa de algumas questões conceituais importantes, né. E eu acho que essa interpretação contextual da lei, às vezes, ajuda muito. Eu vejo que essa questão do adiantamento que você colocou, que foi colocada lá no artigo 10 da lei, até anotei aqui no parágrafo 4º, inciso 1, a linha A, ela veio depois por conta do split, né. O contexto em que veio a antecipação como momento da ocorrência do fato gerador tem um contexto específico que eu acho que muitas vezes ajuda a gente, ou tem me ajudado pelo menos na hora de responder essa questão que aparece sempre, como tratar os adiantamentos. Do ponto de vista jurídico, a gente não pode esquecer que o tributo tem que ser pago depois do fato gerador. E a nota fiscal tem que ser emitida depois ou no mesmo momento da ocorrência do fato gerador. Então a gente tem que encontrar um pouco 3, acho que, questões aqui. A gente tem que olhar o racional econômico, porque esse adiantamento, em princípio, eu concordo que o Bernardo tem essência de mútuo, mas, por outro lado, ele também não pode ser caracterizado como um valor tributável, já que eu não tenho a ocorrência do fato gerador, ainda deixando de barato que o fato gerador é imune, né. Mas, enfim, acho que tem essa questão conceitual importante. Tem uma herança do PIS/COFINS que deixa a gente um pouco confuso, porque o PIS/COFINS tinha essa coisa de qualquer entrada, qualquer ingresso, o que é receita, que misturava imposto de renda com tributação do consumo. Então acho que se a gente tentar tirar um pouco essa herança do PIS/COFINS, que até ficou um pouquinho em alguns trechos da lei, é natural, acho que é dependência da trajetória, é normal, mas se a gente tirar esse resquício de insegurança por conta do conceito de receita, lembrar que o tributo tem que ocorrer por conta do momento fato gerador e que, eventualmente, a regulamentação da antecipação vem por conta de operacionalizar o split payment, eu acho que a gente consegue encontrar talvez respostas um pouco mais seguras a despeito de como vai vir o sistema, porque pode ser que o sistema venha também de uma forma, com uma interpretação que não é exatamente também a melhor interpretação do ponto de vista jurídico, né. Ou seja, a ideia é que como o fato gerador é o fornecimento de bens e serviços, direito, todas essas questões ancilares, eh, devem evidentemente seguir o principal, a noção, do fato gerador que está descrito ali legislativamente, né. Minha leitura. Perfeito. Priscila, por gentileza, fique super à vontade. Eu queria trazer outra questão com relação às compensações. A gente sabe que a reforma tributária acaba com a compensação cruzada. E uma dúvida que foi levantada aqui é com relação aos créditos de PIS e COFINS existentes a partir que tenham sido acumulados até 2026, se esses podem continuar sendo, compensados com contribuições previdenciárias. Po Vou falar o que eu entendi, Bernardo, se você entender diferente, você me corrige. Eh, o que eu entendi, Priscila, eu entendi que os créditos acumulados de PIS/COFINS vão se transformar em créditos presumidos de CBS.
Porque com a extinção do PIS/COFINS você não vai ter mais propriamente uma rubrica, né, PIS/COFINS. Então a alternativa, eu lembro que na CBS quando o Rony preparou lá a primeira versão, continuava sendo PIS/COFINS. Mas de fato é um equívoco, porque o tributo não vai existir mais. Então eu gostei da solução de transformar o crédito acumulado de PIS/COFINS em crédito presumido de CBS. Aí a minha leitura é, se ela vira um crédito presumido de CBS, ela acaba se submetendo às mesmas regras de compensação e restituição da CBS, né. Agora, eu vejo com otimismo as regras de restituição, rápida, né, por conta do split, por conta da estrutura do comitê gestor de repartição de receita só depois do saldo acumulado. Então, assim, se eu não cre se eu não achasse que o sistema de ressarcimento vai funcionar tão bem, eu veria a compensação estrita como um problema. E acho que então, a gente tem que dar esse voto de confiança acreditando de que a restituição vai acontecer. Se a restituição não funcionar bem, eu acho que a compensação cruzada volta a ser alguma coisa que a gente deveria colocar na mesa. Sim, não tem nada acrescentado. Mas então esses créditos presumidos de CBS seriam ressarcidos também, num cenário de acúmulo? Então, a minha leitura é que se ele virou crédito de CBS, ele se submete ao regime da CBS, né, ainda que tenha o nomezinho presumido, é uma leitura possível, não posso te dizer que talvez seja a única. Então, pessoal, com relação a ser um crédito CBS, isso é certo e líquido pela coisa. Se vai poder ser continuado a utilizar para compensar outros tributos federais, aí realmente eu não sei, porque não está dentro do escopo, da reforma tributária. Mas eu entendo, acho que a posição da Vanessa, acho que é um ponto a ser esclarecido. Só estou dizendo que neste caso eu realmente não sei, não tenho certeza de qual é a interpretação, da Receita Federal, porque isso de fato não faz parte da legislação da reforma tributária em si. Mas claramente eles vão ser créditos de ICBS, isso está claramente definido no texto da lei complementar. A gente tem algumas questões também com relação aos incentivos fiscais. A reforma, ela acaba com os incentivos, com a manutenção de alguns poucos, e alguns setores eram setores bastante incentivados até para garantir algum nível de equilíbrio concorrencial, né. A indústria, por exemplo, tem hoje crédito presumido de PIS e COFINS para garantir o custo e para que os commodities, por exemplo, não sejam todas exportadas. E isso deixa de existir com a reforma. Vocês enxergam alguma possibilidade de esse tipo de incentivo para a indústria ser restabelecido? Eh, não, bom, não, na forma como é hoje não, porque, o modelo atual, ele é um modelo, só uma coisa para ser importante a gente entender, são 2 pontos importantes aqui. Primeiro, no mundo o IVA não é utilizado para fazer política setorial. O IVA às vezes é utilizado para fazer política, social, via alíquota reduzida, nem sei se é eficiente, mas via alíquota reduzida para determinadas categorias de bens e serviços, etc e tal. O que a gente tem que olhar para a reforma tributária é que as pessoas olham, pessoal, pega um pedaço e não pega o resto. Então você vai, hoje eu tenho um crédito presumido, mas você tem um monte de problemas de cumulatividade, de créditos não recuperados ao longo da cadeia que vão deixar de existir. Então entenda que, assim, por muitas vezes aquilo que tem hoje que aparece como um benefício, na verdade é para compensar distorções do sistema atual que estão escondidos ao longo de toda a cadeia e que vão deixar de existir dentro do novo modelo. Então esse ponto é extremamente importante. A gente olha, é muito comum o pessoal olhar: "Ah, aqui tem um problema", você está olhando seu setor, todo setor quer benefício para o seu setor e livre concorrência para os demais, a gente entende isso, é parte da vida. Mas o fato é que o novo sistema, ele é um sistema neutro, ele corrige um monte de distorções que tem no sistema atual, que são custos sim, que oneram as exportações, do Brasil e que vão deixar de existir. Então, quando você for fazer a conta, olha tudo, tente olhar toda a cadeia, tudo que tem de créditos não recuperados, e muito provavelmente você vai chegar à conclusão que aquele seu crédito presumido, na prática, basicamente compensa. Nós estamos falando aqui
sendo bem claro, Priscila, assim, tem contas, acho que a CNI fez umas contas há um tempo, então no setor do agronegócio, o efeito da cumulatividade representa 7% do preço da exportação. O efeito da cumulatividade, o prejuízo da competitividade em função da cumulatividade, tá certo? Isso é do seu crédito presumido, certamente não é maior que isso, tá certo? Então, na prática, nós estamos falando, ok, você vai deixar de ter o crédito presumido e vai ter um sistema com não cumulatividade plena que elimina uma série de custos que são carregados hoje nas exportações. Agora, um modelo de tributação nordestino, ele não permite você usar o tributo para fins de política setorial da forma como está sendo colocado. Aí, o que não significa que se quiser ter política pública para setorial, etc. e tal, tem outros instrumentos de política econômica que podem ser usados. O IBS e a CBS não são bons instrumentos para isso, inclusive a própria emenda constitucional é muito clara que os benefícios são só aqueles que estão previstos na Constituição, que foram decisões políticas, não foram nem decisões técnicas, e que esses estão garantidos. Então não tem como hoje, por exemplo, por lei, por algo infraconstitucional, eu estabelecer algum tipo de benefício no âmbito do IBS-CBS. Isso não significa que, se for necessário, não haja outros instrumentos de política econômica que eventualmente possam ser usadas, caso seja necessário para fins de alguma política setorial, tá certo? Então, os outros instrumentos continuam existindo, mas esse instrumento especificamente, ele deixa de existir. Mas volto a reforçar aquilo que eu falei. Uma boa parte desses benefícios que aparecem hoje, ou se não todo ele, na prática vai ser mais do que compensado pela correção do efeito da cumulatividade ao longo da cadeia produtiva. Obrigada. Não, só quero deixar claro uma coisa, as perguntas não são minhas, estão falando assim: "É a Priscila", mas a pergunta é aqui de todo mundo que mandou para o escritório. Mas ficou claro. Com relação ao período de transição, acho que essa é uma preocupação, que todo contribuinte tem. O que eu tenho que fazer durante o período de transição, o que vai ser cobrado, a gente ainda não tem todas as informações com toda a implementação fechada, mas imagino que a ideia, pelo que, tem sido divulgado, a ideia é que possa fazer o teste no sistema como um todo. Então todas as operações que não são tributadas hoje deveriam ser informadas no novo sistema. Ainda a gente não tem documento fiscal para tudo, como locação. Eh, eu queria entender um pouco de vocês como tem sido idealizado e como a gente pode esperar que seja implementado. Tá, acho que eu respondo, tá, é uma coisa mais operacional, deixa aqui comigo, tá. Então, do ponto de vista, vamos lá, 2026, a ideia é não cobrar IBS-CBS, vamos ser bem claro, tá certo? Não cobrar e só exigir obrigação acessória a partir do momento que seja viável do ponto de vista operacional. A ideia é que ao longo de 2026, todos os setores que hoje não emitem documento fiscal passem a emitir, tá certo? E isso, então, tá claro, a ideia é que ao longo de 2026, não necessariamente em 1º de janeiro de 2026. Obviamente com bom senso, se precisar, em alguns casos, ter documentos consolidados, vai ser considerado, tudo isso está sendo discutido. Agora, situações como locação, ao longo de 2026, em algum momento vai ser necessário. Serviços financeiros, já está se discutindo a DERE, né? Que é o documento para a apuração dentro do regime de serviços financeiros. Não sei se vai estar em vigor em 1º de janeiro de 26, possivelmente não, mas ao longo de 2026 vai passar. Quando for possível, der tempo das empresas ajustarem os sistemas, vai passar a ser exigido, tá certo? Mas a ideia é não cobrar ao longo de 2026, não cobrar o tributo ao longo de 2026 e nem criar nenhuma dificuldade para as empresas. Que a ideia que eu falei, essa ideia não vai ter caos. Não vai ter caos, pessoal, não vai ter caos no início de 2026, vai ter bom senso, não se preocupem com isso, que isso com certeza não é o objetivo da reforma tributária. Vai ser dado um prazo para todo mundo se ajustar, mas sim, ao longo do ano vai ser necessário que todo mundo passe a emitir, porque a reforma tributária é baseado
em que todas as operações vão estar cobertadas por documentos fiscais eletrônicos. E a ideia de 2026 é que seja um teste e garanta a medição. Se a gente não tem a implementação desde o início, isso não prejudica? Não, pode ser implementado ao longo do ano. Não tem nenhum problema. Falar, eu consigo só ter 6 meses de teste. Ok, vai ter 6 meses de teste, não vai ter um ano de teste. Tá certo? Então, o ano é um ano, inclusive, para poder permitir a implementação gradual dos sistemas operacionais da reforma tributária. Priscila, não, eu ia dizer só que eu tenho uma preocupação, que eu vi que nessa pergunta que você está se referindo, fala de fato gerador novo, né? Eu também fiquei um pouco confusa com a disposição da lei complementar no que diz respeito à transição, se vai ser cobrado IBS ou CBS ou não, por exemplo, nas locações, porque uma leitura que me pareceu bastante condizente com o que está escrito é que quem está substituindo o IBS e a CBS, nesse caso só a CBS, né, o PiscoFins, não paga, só faz as informações, mas quem passa a emitir, por exemplo, eu sou uma locadora, eu passo a emitir a nota fiscal, por conta da nova incidência, essas novas incidências teriam que pagar. É o que está escrito na lei complementar. Se não for assim, eu acho que tanto melhor, que evita um pouco de discussão, mas está escrito lá que, exceto para novos fatos geradores, não será cobrado, né? Então, mas na verdade cumprir obrigação acessória, não vai ser cobrado. Que obrigação acessória? De novo, vai ter bom senso. Ó, não deu tempo, não dá tempo de eu começar a emitir o documento fiscal eletrônico. Então, porque eu não vou exigir o documento fiscal eletrônico como obrigação acessória. Aí vai ser alguma coisa muito mais simples, vai ser, sei lá, você entrar no sistema e dizer que seu cadastro está atualizado. Durante alguns meses vai ser essa a obrigação acessória exigida. Volto a falar, vai ter bom senso nesse processo, tá? Esse é o ponto fundamental. Mas acho que a ideia em 2026 não é cobrar IBS nem CBS. Basicamente, não é a ideia, tá? Mas acho que uma preocupação que a gente tem é o que é não dar tempo? Porque assim, dar tempo para uma empresa é diferente de não dar tempo para outra. E o tempo também é relativo. A gente já está em setembro e Acho que aí vai ter que ser discutido caso a caso. Não é comigo, aí é de fato com quem está implementando na área operacional, que está implementando sempre, vocês vão ter uma discussão em seguida sobre isso. Acho que esse é um bom tema para trazer quem está diretamente envolvido na implementação dos sistemas. Agora, a questão é a seguinte: se eu tenho duas empresas eh, que têm o mesmo desafio, uma delas fala, eu consigo fazer isso em 3 meses, a outra fala, não, eu preciso de 2 anos. Tomar um cuidado, tá certo? Falar, tá bom, talvez não seja 3 meses, pode ser 6 meses, mas não vai ser, aí é isso que eu te falei, entendeu, Priscila? O quanto é qual é o prazo razoável, é algo que vai ter que ser visto caso a caso, mas obviamente não dá para chegar e falar: "Olha, não, eu vou no ritmo que dá", então não é, não é assim também. Lembrando que em começo de 2027, de fato, a ideia é começar a cobrar os novos tributos, então tem, assim, esse desafio ao longo de 2026, sim. tá bom. A gente está trabalhando bastante, eu tenho certeza. Todo mundo. Eh, Agora uma questão mais conceitual. Com relação à cesta básica, por exemplo, a gente tem na lei complementar, desculpa, uma relação de produtos que são classificados com alíquota zero, e a classificação vem pela NCM. É uma discussão que tem sido levantada, se essa classificação ela vai ser considerada por NCM ou pode vir algum tipo de regulamentação restritiva com relação ao destino efetivo da mercadoria. Na verdade, tem um dispositivo adicional que é destinados ao consumo humano. Então, se está naquela NCM, está numa embalagem destinada ao consumo humano, vai ter alíquota zero, tá? Mas está falando de produto final, então só? Hã? Só o produto final. É basicamente produto final. Eu acho que sim, esse é o conceito, tá? Sabendo que você também tem todo o tratamento para, produtos agropecuários in natura, etc e tal, mas a ideia é o produto final, sim. Tem uma dúvida que eu ouvi bastante nesse caso, Priscila, que é, por exemplo, a farinha de trigo tem alíquota zero. Aí a farinha de trigo vai servir para fazer bolo. Aí o bolo não tem como ter alíquota zero. Então, a destinação no sentido de mudar o produto perde sim a alíquota zero. Então, a laranja tem, mas o suco de laranja
Depois que você usou a laranja para fazer o suco, depois não tem mais. Mas a laranja, em toda a cadeia de produção, até ela ser transformada ou ser consumida, pelo que eu entendi, ela teria alíquota zero. É que acho que a preocupação da Priscila é o contrário, é você ter um produto intermediário tributado e Não, o por exemplo, vou final dar um exemplo que foi discutido até num painel mais recente. O açúcar VHP, ele tem a NCM de açúcar. Tá lá no O açúcar VHP é um açúcar bruto que vai ser refinado ou vai ter outro tipo de destino. Como, o mercado de doce, por exemplo, que em tese seria até incidente de imposto seletivo. Então, esse açúcar, ele vai ter diferença. O VHP que vai para a indústria pra refinar e vai fazer o açúcar refinado, ou o VHP que vai para a indústria Não, de doce. o VHP, pelo assim, eu não sei o caso específico, não sei, acho que entendo que não é para consumo humano, é um insumo. Neste caso, ele não tem a alíquota zero. A alíquota zero, açúcar refinado para consumo humano. Agora, doce não tem imposto seletivo não, tá? Só refrigerante, só para deixar então, é isso, esse é o conceito, tá certo? Vou falar. A ideia da cesta básica é aquilo que é para consumo humano. Então, quando for numa embalagem para consumo humano, um produto que é vendido para consumo humano, neste caso ele tem a alíquota zero, tá? Isso é o que está na lei hoje. Tá bom. Acho que tem uma questão até que traz bastante complexidade, que é a inclusão do IBS e da CBS na base de cálculo do ICMS e ISS durante o período de transição. Existe essa inclusão? A gente vai começar a ter essa discussão de novo? Bom, eu posso dizer assim, qual é a interpretação da área do governo, não é da linha do governo federal, porque isso afeta mais aos estados e municípios, mas a interpretação é de que eles estão sim incluídos na base de cálculo do ICMS e do ISS, até porque o conceito da reforma tributária for ser neutro em termos de carga tributária. Se hoje o ICMS e o ISS incidem sobre o PIS/COFINS, incidem sobre eles mesmos, se eu tenho o conceito, que é o conceito de toda a emenda constitucional, for de ser neutro em termos de carga tributária. Se eu tenho esse conceito, a ideia é de que o IBS e a CBS estejam sim incluídos. Talvez tivesse sido ideal ter deixado isso explícito da emenda constitucional. Na verdade, é o contrário. Durante um tempo, a emenda constitucional, a PEC, tramitou com a previsão de que teria a exclusão do IBS e da CBS da base de cálculo do ICMS e do ISS. Isso depois foi percebido que foi um equívoco e foi retirado ao longo da tramitação do legislativo. O ideal teria sido deixar isso explícito dentro da emenda constitucional de que está incluído, porque a gente sabe que essa é uma área que pode gerar litígio. Agora, dentro do conceito, o conceito da reforma tributária é ser neutro em termos de carga tributária. Dentro desse conceito, faz todo sentido de que o IBS e a CBS sejam considerados na base de cálculo do ICMS e do ISS. Estou falando dentro do conceito, tá certo? Porque eles estão lá substituindo o PIS/COFINS, que está na base de cálculo do ICMS e ISS, e estão lá substituindo o próprio ICMS e ISS, que estão dentro da sua própria base de cálculo. Então, dentro desse conceito de manter a arrecadação, eu entendo que eles estão dentro. Volto a falar, não é uma questão afeta a União, é uma questão afeta aos estados e municípios, mas a interpretação que nós temos hoje é essa. Talvez seja o caso de levar para o parlamento para deixar isso claro, porque, volto a falar, a ideia não é prejudicar estado e município durante a transição. Ou pior ainda, obrigar a aumentar a alíquota para compensar, mas aí no ISS tem teto de alíquota, e aí como é que você faz? Tá certo? É uma coisa meio mais complexa de ser lidado. Eu reconheço que o ideal teria sido deixado isso explícito dentro da emenda constitucional, acho que foi uma falha durante a tramitação, mas claramente dentro do conceito de manter a carga tributária faz todo sentido essa interpretação, que é o conceito da reforma tributária. Acho que eu passei aqui por todas as questões. Tem um ponto que a Vanessa apontou, um ponto que apontou.
Um ponto que foi levantado logo no início, acho que já pensando nisso, que é a questão do ressarcimento. Acho que tem bastante dúvida, porque o sistema hoje não funciona, a gente só consegue o contribuinte só consegue ressarcimento de crédito de bis e cofins com mandado de segurança, né, acho que isso é o usual. Eh, e aí tem uma pergunta que eu acho que a Vanessa já começou a falar, mas acho que vale um pouco mais de reflexão sobre isso. Como é que a gente consegue falar para o empresário brasileiro que o crédito que ele nunca recebeu, ele vai receber pós-reforma tributária? No caso do IBS, esse mecanismo de você reter, hum, os impostos que têm que ser devolvidos para depois distribuir o saldo líquido, acho que essa é a palavra que está na emenda, se eu não me engano, para os estados e municípios, eu acho um mecanismo que toca no ponto central da não devolução de crédito, que é o problema de você tirar dinheiro do orçamento, que é uma coisa complicada. No caso da CBS, quando eu trabalhei no governo, eles me disseram que a devolução de crédito de PIS/COFINS era feita da seguinte forma: você fazia uma estimativa de quanto ia precisar devolver de crédito acumulado de PIS/COFINS no ano seguinte, tinha algum tipo de procedimento com o Tesouro meio que separava esse dinheiro no orçamento. Eu acho que esse procedimento dava certo até a gente ter talvez a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, que talvez tenha mudado muito a dinâmica de quantidade de créditos a serem devolvidos. Eu não li na lei uma mudança nessa dinâmica da CBS, então a CBS seguiria a dinâmica da devolução de PIS/COFINS. Tem os prazos que hoje estão na lei, que a gente não tem na lei de PIS/COFINS, a gente tem uma lei um prazo mais geral, né, de análise dos pedidos hoje na lei de processo administrativo, mas o prazo de devolução de crédito hoje está bem mais claro na lei complementar. Mas de fato, não cumpre o prazo, tem a questão dos juros depois de um certo prazo, mas assim, esse incentivo a devolver que tem no comitê gestor do IBS não dá para ter na CBS, porque é outro mecanismo, né. Posso complementar? Tá. Eu acho que tem diferenças grandes, tá, Priscila, que eu acho que são importantes da gente entender. Bom, primeira diferença é que no modelo atual, você tem o crédito a rigor do PIS/COFINS é o pior dos mundos, né, vamos ser bem claro, aquela maluquice do regime de base e contrabase, que às vezes meu fornecedor está no lucro presumido, pagou 3,65, eu tenho direito a um crédito de 9,25, que é uma coisa completamente maluca, né, vamos ser bem claros, é aquela coisa do sistema tributário atual, é a famosa geração do então, em vez de ter o tributo, tem o efeito contrário, né, em vez de tributar, eu subvenciono a atividade por uma falha de desenho absolutamente absurda, que é o que nós temos hoje. Segundo, no novo modelo, o crédito está vinculado ao recolhimento, a apropriação de crédito é o tributo recolhido. Então, obviamente, isso é um problema muito grande hoje. Hoje tem toda a devolução de crédito, tem todo o processo de checagem, opa, teve fraude aqui, isso daqui é uma nota fria, não é uma entendeu, pessoal? É assim, eu falo: "Tem direito a crédito", "Ah, mas a nota que você emitiu aqui, o seu emissor era um laranja e sumiu". E aí? E aí? Isso é eu tenho que dar esse crédito ou não? É a pergunta que eu te faço, entendeu? Falei assim, era uma empresa de um laranja que sumiu. Isso é uma fraude ou não é? Tá certo? No novo modelo, o crédito está vinculado ao recolhimento. Então entrou dinheiro no caixa. No caso do IBS, aí não tem dúvida nenhuma, a Vanessa falou isso antes. Falar o seguinte, no caso do IBS, os saldos credores acumulados serão retidos no comitê gestor, eles não entram no caixa dos estados e municípios. Estão imediatamente disponíveis para serem devolvidos. No caso da União, queria deixar bem claro isso. Já tem uma discussão interna de que vai ter autonomia da Receita para ressarcir os créditos, da mesma forma que tem hoje para ressarcir a restituição do imposto de renda de pessoa física. Falaram, a questão é a seguinte: isso aqui é sagrado, isso aqui vai ser pago dentro do prazo previsto. E tem um ponto a mais, também foi colocado agora pela Vanessa, tem um custo adicional de você atrasar o ressarcimento do crédito, tá? Então, para a empresa que está dentro de programa de conformidade, agora tem inclusive o PLP 108 está regulamentando o Programa Nacional de Conformidade Tributária, ele vai estar, ele vai ter 45 dias, 30 para análise, mais 15 para restituição. Se não tiver dentro do programa, se tiver uma empresa que tem uma empresa que regularmente acumula saldos credores, 75 dias. Passou o prazo, o custo da correção do saldo a ser restituído é muito maior, dá um pulo no valor
a ser restituído e ainda tem juro incidente a- em todo atraso. O atraso tem juro incidente, ao contrário do que acontece hoje. Então, obviamente, tem todo um incentivo dentro do desenho da reforma tributária para que seja assim ressarcido ressarcido dentro do prazo, tá? Então, isso é uma coisa bem importante. É muito diferente em relação ao sistema atual, por esse modelo que eu falei. No sistema atual, eu não tenho certeza se aquele crédito é legítimo ou não. O exemplo que eu te dei de nota fria, só para dar um exemplo. No sistema atual, não tem o crédito vinculado ao recolhimento, então às vezes eu tenho que devolver algo que não foi, que sequer foi recolhido. No sistema atual, no caso do PIS/COFINS, tem essa maluquice de que pagou 3,65, dá um crédito de 9,25, e aí, obviamente, sempre a interpretação vai ser de tentar interpretar a favor do fisco. No novo modelo, não. Eu ressarci aquilo que foi pago na etapa anterior. No caso do IBS, inclusive, diretamente pelo comitê gestor, sem passar pelo caixa dos estados e municípios. Então, eu acho que essa segurança de ressarcimento de crédito vai ser muito maior do que no modelo atual, tá? Então, isso para mim tá bem colocado por todos esses motivos que foram colocados aqui. Eu passei por todas as questões que tinham aqui do painel, mas tem uma que tá para um outro painel que eu queria passar aqui para vocês, que acho que é pertinente. Com essa demora na aprovação do PLP 108, e o encaminhamento da regulamentação da CBS, vocês enxergam que existe a possibilidade, né, e considerando que são tributos irmãos, eh, existe a possibilidade de seguir com a implementação da CBS e o IBS ficar paralisado de alguma forma, ou nem sequer ser implementado? Não, eu não vejo não, não tem esse risco não. Na verdade, assim, tem, assim, do ponto de vista normativo, ah, a, a, a União e os estados e municípios já estão trabalhando conjuntamente. Os estados e municípios montaram 36 grupos de trabalho, a União montou 30 grupos de trabalho para a elaboração do regulamento, e eles estão atuando conjuntamente agora. Então, o trabalho de normatização já está sendo feito de forma conjunta. Do ponto de vista de sistemas, aí sim, por conta do fato de como que gestor, na verdade, ainda não está funcionando a pleno vapor, a União avançou mais do que os estados e municípios. Mas os estados e municípios participaram da definição das regras de negócio na montagem dos sistemas. Inclusive no PLP 108, eu não sei se vocês repararam, está previsto a criação de está chamando o nome de associação pública, é um consórcio entre a Receita Federal e o Comitê Gestor para a implementação de módulos e sistemas relativos à apuração e à cobrança do IBS e da CBS. Então, na verdade, o modelo está sendo construído para que de fato funcione de forma mais harmônica. De fato, os estados e municípios estão um pouco mais atrasados, mas as pessoas não sabem, mas mesmo entre os estados e municípios já está avançado a construção de um modelo de apuração do IBS, também já está, e a interface com os contribuintes vai ser uma interface única, na verdade, né? Então, eu não vejo nenhuma chance não de implementar. Tudo bem, o IBS vai ser cobrado com a alíquota pequenininha, o que talvez demore um pouco mais, isso a própria lei complementar já prevê, é você ter todas a estrutura para conseguir distribuir pelo destino a receita do IBS desde o começo, com base nos documentos fiscais. Mas a própria lei complementar já prevê a possibilidade de que você use alguns parâmetros agregados para fazer essa distribuição nessa alíquota de 0,1% que vai ter em 2027 e 2028. Então eu não vejo isso acontecendo não, e até pelo contrário, todo o modelo que está sendo feito, se você olhar no PLP 108, essa criação de uma instância de uniformização conjunta do ponto de vista do contencioso administrativo do IBS e da CBS, desde o começo, inclusive no contencioso administrativo, na instância de uniformização, estados, municípios e União já vão estar trabalhando conjuntamente. Então, a ideia é que os dois entrem em vigor simultaneamente. Ai, a última da minha parte, eu acho. Para quando a gente espera essa regulamentação? Bom, aí não é comigo, pessoal, mas é para logo. Não, assim, o pessoal está correndo muito, tá? O pessoal realmente está correndo.
eh, que eu pensei, eu não gosto de dar data, porque primeiro não sou eu, então não é minha, mas eu posso garantir que o pessoal tá num ritmo de trabalho, absolutamente vocês não estão dormindo, o pessoal que está trabalhando no regulamento também não está dormindo, tá. Então, só para avisar para vocês que o pessoal está no ritmo de trabalho, mas é assim, nos próximos meses vai ser colocado aí em não muito tempo vai ser colocado aí pelo menos uma versão para discussão, com a sociedade, tá. Mas como não é minha responsabilidade, eu não quero assumir prazos, eu não posso assumir compromisso em nome de outras pessoas, tá. Então, mas está avançando. Obrigada, acho que deu o horário. Eu Acho que deu para mim, tá é, tá perfeito. Eu teria que sair em 5 minutos, então eu tá não sei, tá Edu, se você quer abrir. E eu tenho uma questão muito rápida. Evidentemente, os municípios eles têm competência para definir as próprias alíquotas do IBS, né? Então a gente vai ter de olhar para o destino, identificar o estado para quem eu estou, onde está o destinatário das mercadorias, bens e serviços, etc., e os municípios. Mas quais são os parâmetros jurídicos de definição dessas alíquotas, para além das alíquotas de referência, que serão definidas pelo Senado? Quais são os controles, os contributos poderão se valer Trópido. inerentemente da violação de utilização do tributo como com efeito de confisco? Quais são os critérios jurídicos que nós poderemos nos valer para eventualmente discutir a definição das alíquotas por estados e municípios? Por gentileza. Quando eu falo também, mas deixa eu... Acho que eu tenho uma posição talvez diferente do seu. Eh, Edu, essa questão, eu sempre tive uma visão de que teto e piso de alíquota são discussões políticas, né. O sistema jurídico não me parece que oferece uma resposta correta a essa questão, porque se você quer aumentar o tributo, o local correto é o parlamento, né? É no Congresso que você tem que discutir se você vai aumentar ou não vai aumentar o tributo, nesse caso na Câmara de Vereadores, né? Eu sou um pouco contra a legislação colocar um teto, né? Porque eu acho que essa é uma discussão de tamanho de carga tributária, me parece uma discussão mais política do que jurídica, né? O confisco, sim, me parece um direito e garantia fundamental do contribuinte. A gente discutiu pouco, pelo que eu me lembro, no Recife, ter piso e teto de alíquota. Havia várias demandas para ter teto, né? Talvez tivesse até um problema jurídico ter o teto. A gente está discutindo agora o teto de 26,5, né? Que é uma possibilidade de teto jurídico, né? O 26,5 colocado na última hora ali. Mas o quanto isso fere também a autonomia municipal. E eu acho que essa disputa, né, entre autonomia municipal, teto de cargos, 26,5, os benefícios para quem vai pagar menos, e aí quem não tem benefício vai acabar pagando mais, para mim é tipicamente uma discussão política, que o direito não deveria interferir, a não ser por um princípio de garantia de direito fundamental, que seria a questão do não confisco. bom, eu queria complementar o que a Vanessa colocou. Eu acho que na verdade a restrição que tem para o teto de alíquota é político, tá dado. A questão é a seguinte, pessoal, os novos tributos vão ser muito mais transparentes e eles de fato incidem sobre o consumidor. O consumidor é o eleitor, tá certo? Já existe isso hoje, não existe teto legal para o ICMS, mas assim, nenhum estado bota a alíquota de 40% de ICMS. Não consegue, porque politicamente é inviável fazer isso, tá certo? Eh, no sistema atual, ainda é aquela coisa bagunçada que você consegue aumentar a carga sem ninguém saber. Eu mudo lá a margem de valor adicionado para a substituição tributária, aí eu estou aumentando a tributação do produto lá na venda no consumidor final, ninguém sabe de onde veio aquele efeito, apareceu lá tá escondido lá no meio. Agora vai ser absolutamente transparente. Se eu aumentar a alíquota em 1%, exceto por efeitos aí de elasticidade, da demanda e da oferta do produto, mas assim, um produto de demanda inelástica, por exemplo, aumentei o preço 1%, aumentei o tributo alíquota em 1%, o preço sobe 1%. Acabou. E no destino, onde está o consumidor, que é o eleitor que vai eleger aquele prefeito, aquele governador. Eu não vejo, honestamente, eu não vejo a discussão, se quiser minha opinião,
não vai ser fácil de aprovar a lei aumentando a alíquota. Óbvio, mas se eu fizer o seguinte, ó, eu vou aumentar a alíquota porque eu quero gastar mais em segurança pública, educação, vai melhorar, e funcionou, ok, tá bom, deu certo. Se não aumentou a alíquota, é um tributo sobre o consumo, é isso que é importante a gente entender. Não é um tributo sobre empresa, é um tributo sobre o consumo. Quem paga a conta é o consumidor. É isso que é importante a gente entender. E o consumidor é o eleitor. E é isso que vai ser a restrição que vai ter para a definição das alíquotas do tributo. A coisa dos 26,5 que a Vanessa colocou é para alíquota de referência, tá? E, segundo, não é um teto absoluto, vamos ter clareza com relação a isso. Os 26,5 é uma previsão que, se em 2031, a projeção, a estimativa de alíquota em 2033, no final da transição, for superior na soma da alíquota CBS e CBS, de referência, seja superior a 26,5, o Poder Executivo vai ter que encaminhar para o Congresso Nacional um projeto de lei complementar, que no fundo o que ele vai fazer é reduzir tratamentos favorecidos, que, se for aprovado, naqueles termos, a alíquota vai convergir para 26,5. Então não existe essa garantia. Óbvio, não tem como, a conta não fecha. Eu falo, eu quero dar um monte de tratamento favorecido, ainda quero que a alíquota padrão seja baixa. Essa conta não dá. Isso é uma coisa boa dentro do desenho que foi feito, é que explicitou que não tem almoço grátis. Não tem como um setor ser beneficiado. No fundo, é um imposto sobre consumo. Não tem como desonerar a alíquota sobre o consumo de um determinado conjunto de bens e serviços sem que os outros paguem a conta. E isso está absolutamente claro dentro do desenho da reforma tributária. E eu acho que isso é muito bom. Porque aí mostra e fala o seguinte, olha, não existe essa de que eu vou ganhar um tratamento favorecido e ninguém paga a conta. Aqui está claríssimo quem é que paga a conta, é o outro, tá certo? Se eu favoreço um setor, todos os outros setores estão pagando a conta, e isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu acho que isso vai ser bastante didático no âmbito do debate político. Eu gostaria de agradecer ao professor Bernard, né, a generosidade, de vir aqui dividir conosco, compartilhar. Ele havia me dito que tinha uma reunião agora no Ministério da Fazenda e teria de se ausentar um pouco mais cedo, né? Agradeço muito, Bernard, pela sua gentileza, a sua generosidade mais uma vez, de vir aqui compartilhar conosco todo o teu conhecimento. A gente agradece muito. Eu é que agradeço, pessoal. Tá, eu é que agradeço o convite, peço desculpas, eu realmente tenho uma reunião agora, tenho que sair imediatamente. Obrigado pelo convite. Eu vou acompanhá-lo, peço a gentileza de virem compor a mesa, aproveitar o privilégio de ter a Vanessa conosco para tirar todas as dúvidas, né? Então acho que a gente pode aproveitar a oportunidade para a gente encher a Vanessa de questões. Só para isso. Eu sei que você é mais do que capaz de responder todas elas. Muito obrigada, espero que sim. Olá, bom dia. Obrigado pelos esclarecimentos. Eu fiquei com uma dúvida com relação o IBS-CBS na base de cálculo do ISS e do ICM. Seria a partir de 26 já em janeiro ou só a partir de 27? Pelo que eu entendi do Bernard, eles não vão cobrar o 1% de IBS e CBS em 26. Então, em 26 não teria tributo, em princípio, não deveria incluir no ISS e no ICMS. Pelo que eu entendi da lógica do que ele explicou e não foi assim tão tranquilo, talvez incluir e excluir da Constituição, né? Eu assisti ali um processo um pouco conturbado de incluíram, né, que o IBS e a CBS estariam na base do ICMS do ISS, isso gerou uma baita confusão exatamente por conta da tese do século, e aí excluíram. Então, na verdade, eu não acho que talvez bastasse deixar claro na Constituição para não ter a discussão. Eu acho que, na verdade, teve uma discussão e decidiram excluir da Constituição exatamente por conta dessa discussão. E aí o que acontece é que quando você inclui o IBS e a CBS na base do ICMS e do ISS, você tem uma arrecadação maior, consequentemente você pode ter uma alíquota menor. Porque eu acho que o que os estados e municípios estão com medo é do tamanho da alíquota, porque vai ser alta, né? E como a CBS já vai estar acertada, já vou ter a alíquota de CBS, o governo federal já está garantido em 2027. Então, em 29, quando começar a transição do ICMS e do ISS, a gente vai ver adições ao tributo federal. E quem vai, talvez, pagar mais
gastar mais capital político com isso vão ser os estados e municípios. Então eu leio essa decisão como uma decisão de tentar ter uma alíquota menor com uma base inflada pelos próprios tributos novos, né. Agora, por essa lógica, esses tributos só passariam a ser incluídos no ISS e no ICMS em 29. Ou seja, quando você começa a reduzir o ISS e o ICMS em 29, esses tributos entrariam na base de cálculo, por essa lógica. A forma como está escrito, a gente pode ter várias interpretações, inclusive que o 0,1% cobrado em 27 e 28 já estariam incluídos no ICMS e no ISS, mas eu acho que isso vai esbarrar na trava de carga tributária que você tem por conta da fixação das alíquotas de referência. Então, para não gerar mais uma discussão que é a trava de quanto eu posso arrecadar, me parece que o que faz mais sentido do ponto de vista arrecadatório, nunca do ponto de vista jurídico, incluir IBS e CBS na base do ICMS e do ISS é exatamente quando o ICMS e o ISS vão ser reduzidos para fixar a alíquota do IBS. Aí, quando você for fixar essa alíquota do IBS, ela pode ser um pouquinho menor, né? Porque afinal de contas você inflou a base do ICMS e do ISS com esses dois tributos. Essa é um pouco a lógica por detrás da minha interpretação de que seria só a partir de 29. Mas foi a maior briga esse assunto, viu? Beleza. Questões, pessoal, fiquem super à vontade, por gentileza. Mas um de cada vez, por gentileza. Mas pode ser Aí operacional não pode. Quer dizer, poder pode, mas eu não tô realmente em interlocução com eles. Não vou ajudar. Eu tenho uma dúvida sobre não cumulatividade. Hoje nós temos, evidentemente, PIS e COFINS, foi a adoção de insumos mais ampla, mas a gente tem, evidentemente, um sistema mais denotativo ali de apropriação de crédito. O ICMS é mais amplo, né? A noção de pertinência. Isso sempre deu muito trabalho para nós, não é verdade? A gente ficou discutindo 40 anos os critérios de apropriação de crédito do ICMS e 20 anos os critérios de apropriação do PIS e COFINS, né? Quando veio a Constituição, nós já ouvimos, eu acho que não tinha nem nascido ainda em 88, mas a gente ouvia sobre não cumulatividade ampla, crédito financeiro, né? Depois veio o convênio 88 e foi aquele balde de água fria, né? Trouxe todo o IPI para dentro do ICMS, depois a lei complementar 87, aí finalmente um sopro de esperança com relação à amplitude dos critérios de apropriação de crédito, e os regulamentos vieram também estrangular, né? Tá. Então, a história da não cumulatividade sempre foi uma mensagem de uma não cumulatividade ampla. Todavia, a realidade se mostrou muito diferente, e sempre foi um campo muito difícil, onde o contencioso hoje é muito grande em termos de apropriação. Hoje a gente vê de novo, mais animados, essa nova mensagem, né? A não cumulatividade ampla, a base ampla, créditos muito amplos, mas lendo a lei complementar, a gente se depara mais uma vez com a pertinência à atividade, com pertinência ao objeto, depois critérios específicos de exceção que não necessariamente são taxativos, né? Então eu gostaria, se você puder nos ensinar, será que dessa vez a gente vai ter uma não cumulatividade de fato, de fato ampla, né? Quais são os critérios de apropriação de crédito pela Constituição e pela lei complementar? Se você puder nos explicar, eu agradeço, por gentileza. Eu acho que essa questão é fundamental porque é o coração do IVA. O IVA é um tributo tão bom do ponto de vista de facilidade de arrecadação, de não distorção, de transparência, por causa da não cumulatividade. Então, a não cumulatividade foi a técnica que pôde facilitar e espalhou o IVA pelo mundo inteiro, que é você não igual o modelo americano, que você espera cobrar no varejo, tem uma evasão enorme, claro, e só não tem mais evasão porque a alíquota é muito baixa, mas imagina um tributo direto no varejo com a alíquota de 28%, né. Então a não cumulatividade, ela permite que você vá cobrando aos pouquinhos, exatamente para fazer essa mitigação de risco. Por outro lado, ela tem que garantir que a tributação ocorra no consumo, né, não na produção. É aquilo que eu falei no começo, o cachorro mordido de
cobra tem medo de linguiça, que é exatamente o que você está colocando. Ou seja, a gente viu a promessa da não cumulatividade desde sempre não acontecer. Por que que agora vai acontecer? Talvez eu tenha duas razões que me deixam otimista. A primeira é que uma análise que eu faço é que a discussão sobre o crédito no ICMS, no IPI e no PIS/COFINS, ela é uma discussão difícil por causa da própria base fragmentada. Então, o que que acontece? Como eu tenho um tributo só sobre produto industrializado, eu tenho que, de algum modo, conceder esse crédito só para aquilo que está relacionado à base do tributo. Então, e o ICMS é a mesma coisa. O problema da base do ICMS ser bem corpóreo traz consigo a dificuldade de definir que insumo está relacionado ao bem corpóreo. Então, de algum modo, a base ampla do tributo, eu acho que facilita a definição ampla do crédito. Porque a base fragmentada, o que que contribui para a geração de receita? Você vê que a gente sempre tentou vincular o crédito à base do tributo. E com a base ampla, me parece que essa restrição fica mais difícil. A única restrição que abriu porta para esse tipo de discussão de pertinência foi lá o artigo 57, se eu não me engano, de definição de bens de uso e consumo pessoal que vieram do direito de crédito. Eu também não gostei da versão final. eh, eu gosto do modelo australiano, que deixa você tomar crédito de tudo e simplesmente considera que aquilo que a empresa dá para o seu funcionário, o diretor, o que quer que seja, é faturador. Porque é um fornecimento. Me parece tão intuitivo. Então, eu dei um plano de saúde. Eu sei que o plano de saúde saiu, mas assim, conceitualmente ele entraria. Eu dei plano de saúde para o meu funcionário, eu tributo. Eu dei o carro, eu tributo. Eu dei a casa, eu tributo. Por quê? Porque você está fornecendo, você está praticando fato gerador. É um pouco essa lógica. E aí você não discute a pertinência do crédito. Você discute só se é o fato gerador. Que eu achava útil para o Brasil, e tentei sugerir, porque a gente tem essa herança da discussão do crédito. Então, eu acho que o modelo australiano teria sido mais útil. Agora, ele só serve talvez para interpretação, que eu acho que essa tem que ser a lógica, né? A ideia de impedir o crédito de alguns bens e serviços que a gente chama de uso e consumo pessoal é evitar que o bem ou serviço esteja pronto para consumo, seja consumido e não seja tributado. Eu sempre leio aquele artigo com essa lógica. Então, se eu tomo crédito do plano de saúde e não tributo, o governo não arrecadou nada sobre o plano de saúde. Então, você perdeu, foi por uma opção legal. Mas eu estou só usando esse exemplo para mostrar como quando você ou dá o direito de crédito e não tributa no final, você simplesmente tira isso da base do consumo. Que pode ser uma opção legal, mas também é um vetor de interpretação, porque se isso não está acontecendo, você não deveria dar o direito de crédito, né? Eu acho também que a ideia do split payment, né, do crédito vinculado ao pagamento, de algum modo vai deixar os auditores fiscais um pouco mais tranquilos com relação ao assunto dos créditos. Eu era contra, o único voto contra no CECIF, perdi, claro, deu para perceber. Eu acho que os bons contribuintes vão pagar muito pelos maus contribuintes. E eu acho que esse medo da fraude, ele não é só por conta do tipo de perfil do contribuinte brasileiro, mas é o perfil do ICMS em si. Então, o ICMS tem muita fraude porque o ICMS é mal desenhado, né? Então, não é uma peculiaridade brasileira o tamanho da fraude no Brasil em relação aos demais países, ao México, por exemplo, não é isso, né? O problema é que, na verdade, o tributo é muito mal desenhado. Gente, ST é a coisa mais fácil de fraudar. Você concentra a tributação num agente, é só você, então, fazer fraude naquele agente. Então, o sistema de ICMS induz a fraude. Então, eu achei que teve uma condicionante aí, talvez, não tão própria para impor o split. Mas o fato é que, tendo o split com os seus contras, ele tem seus prós. E um deles, eu acho que é dar esse conforto para a admissão do direito ao crédito do contribuinte com menos preocupação do que a gente tem hoje, especialmente no ICMS. Mas eu acho que, assim como nos demais países, os demais países, independente das peculiaridades, têm dois contenciosos clássicos de IVA. Um é quem está na alíquota reduzida ou alíquota zero. Então, o que é um serviço de saúde, o que é uma vitamina, o que é produto para consumo humano, entendeu? Isso é um clássico. Tem em todos os países que fizeram cesta básica, a gente vai ter também. E o bem de uso e consumo pessoal. Quando é que você pode vetar o direito de crédito ou não? Eu não gostei da ideia da abertura para regulamentação, achei isso muito ruim e achei que isso pode sim estimular um contencioso, que a gente poderia ter evitado. Mas
A Inês é morta. Posso ter que eu tenho várias dúvidas. Olha, o tempo é todo seu. Você me pagou aqui 2 horas, tô brincando. Letícia podia me ajudar. A Letícia podia me ajudar com as dúvidas dela também, Leti. Então fiquei super à vontade também, né? Todos, o Murilo lá tá quietinho. Depois vai cobrar, né, Edu? É melhor aqui que tá de graça. É melhor, hein? Aproveita. Eu tenho muitas dúvidas, né? Enfim, a gente vai lendo, vai se deparando com muitas dúvidas, né? Eu tenho uma dúvida com relação ao IPI, porque, em princípio, a ideia era enterrar o IPI, né? Mas ele, como fênix, veio assombrar-nos, né? Naquelas circunstâncias em que eu tenho algum SKU produzido na Zona Franca. Se puder tecer algumas considerações sobre esse IPI, que de alguma maneira ele visa atribuir um pouco de neutralidade concorrencial, né, na minha percepção. Gente, eu acho que a Zona Franca de Manaus é o terceiro maior incentivo gasto tributário do Brasil. Se desse certo, se tivesse dado certo esse modelo, a Zona Franca já seria a Dinamarca. Quantidade de dinheiro em termos de renúncia fiscal, ou seja, deixa de cobrar o tributo com um mecanismo de desenvolvimento regional. Ah, se não tivesse, seria a Nigéria, tudo bem. Mas com essa quantidade de dinheiro era para ser a Dinamarca. Então a gente tem que encontrar ali o meio termo, né? Então eu acho que usar o sistema tributário como política de desenvolvimento regional, o sistema de tributação do consumo, não é muito típico. E aí ficou meio que um Frankenstein ali, né? E a minha única esperança com relação ao IPI e à Zona Franca é que eu não sou economista, eu estou realmente só do que eu leio de comparações de efeitos da reforma tributária, é que o ambiente fora da Zona Franca de Manaus vai ser tão melhor por conta da não cumulatividade plena, do ressarcimento integral de crédito, na menor dificuldade da fragmentação de base, que mesmo o incentivo fiscal da Zona Franca talvez não seja suficiente para você manter esse mecanismo. Então, o que a gente espera? Que depois de 20 anos da reforma tributária, a gente tenha um ambiente que produzir fora da Zona Franca de Manaus, mesmo sem incentivo, seja menos complicado, mais seguro, porque também tem muito planejamento tributário complicado na Zona Franca e não só desenvolvimento regional, né? Que de algum modo também você vai se depara com o sistema novo. Então, a única forma que eu vejo da gente melhorar a forma de desenvolvimento regional da Zona Franca é mudar essa lógica da tributação, é tirar essa história do IPI. Agora, eu só acho que ele sai se a gente for muito bem sucedido na reforma daqui, sei lá, uns 20 anos, que eu acho que vai acontecer. Obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Tem que esperar à vontade. Do IPI. Ai, parece que eram 60, agora já está em 200. Eu não sabia que tinha 200 itens produzidos na Zona Franca de Manaus. Não, é uma insegurança jurídica, gente, absurda pra gente. Todos nós, né? Ninguém sabe o que está nessa lista, não sai a lista. A lei complementar fala em PPB e projeto aprovado. Ou seja, ele pode até nem estar gozando, só tem um projeto aprovado. É muito amplo, gente. Foi um preço muito caro na reforma tributária, a manutenção do IPI e todos os incentivos de BSCBS. Foi um preço super alto. Acho que foi o preço mais alto da reforma tributária foi a manutenção do IPI e essa incerteza por conta do novo regime da Zona Franca de Manaus que a gente vai ter que continuar convivendo. É um preço caríssimo. Não tenho a menor ideia de quanto vai sair ali. Eu não tenho nem mensagem information. Nada. Mas eu nunca imaginei que fossem tantos produtos. Nossa, desespero. Bacardi. Pessoal, não é lá no Maduro, super à vontade. Por gentileza, espera à vontade. Nós temos mais 2 horas de platô. Bem assim. Bom dia. Eu tenho uma dúvida sobre as operações não onerosas. Existe, né, na lei complementar, fala sobre a operação não onerosa não ser tributada pelo IBS-SBS, mas que em algumas situações pode ter exceção. Isso pode causar, você entende que isso pode causar algum tipo de disputas e discussões judiciais sobre a não onerosidade, principalmente em relação a operações com depósito, armazém, operações com descontos. O que você pensa nesse sentido? Sim. Não, quando eu li ali o desconto incondicional, eu falei, não é possível que a gente vai continuar discutindo qual é o raio da condição que precisa se implementar
para ter desconto incondicional. Tem muita herança dos tributos atuais na lei nova. E como tem herança dos tributos atuais, dos tributos que vão ser revogados na lei nova, talvez você tenha também uma herança interpretativa. Até é mais provável que você tenha uma herança interpretativa do que propriamente uma interpretação nova. Mas eu sempre leio aquela lista de operações onerosas como a exceção, né? Então, operações onerosas é que são o fato gerador, fornecimento oneroso. Fornecimento não oneroso é a exceção. A exceção sempre tem que ter uma razão de ser. Por que que eu vou? Se eu tributo o consumo, é um ato de capacidade contributiva. Então, por que que eu vou tributar um ato não oneroso? É porque, de algum modo, indiretamente, aquele bem ou aquele serviço está destinado ao consumo. Igual eu falei da cesta básica. Quando a empresa fornece cesta básica para o seu funcionário, isso é um ato, é benefício indireto, mas é um ato não oneroso, né? Por que que vai ser tributado? Porque está destinado ao consumo. Eu preciso ou vedar o crédito ou pedir para ela tributar, porque senão o governo fica sem o dinheiro dessa cesta básica, supondo que não estaria na alíquota zero. Então, é só para capturar efetivamente o fato gerador que eu tenho que incluir uma operação onerosa, que não me parece os exemplos que você deu. Os exemplos que você deu me parecem herança de entender o fato gerador como circulação física, que era o grande problema do ICMS. O primeiro embrião da PEC 45 foi uma reforma do ICMS no Mato Grosso. Primeira lei de IVA que a gente fez, em 2016. E aí, quando a gente mudou a circulação física do ICMS para a circulação a circulação física da mercadoria para a circulação jurídica, eram 70 dispositivos revogados, porque você tinha que dizer que a saída da sua empresa para o armazém não é tributado. Do armazém para o outro depósito não é tributado. Tem várias. Você coloca a saída física no fato gerador, depois tem que ficar dizendo que não é fato gerador. Então, a lógica da circulação jurídica, ela está presente na Lei Complementar 214. Então, a ideia é circulação jurídica, é fato gerador com conteúdo econômico. Como garantir que essa interpretação vá ser feita? Eu acho que é difícil. Eu acho que esse tipo de coisa que a gente está fazendo é exatamente espalhar um pouco a lógica econômica do imposto para a gente ter como referencial para interpretação jurídica, porque a tributação ela tem como objetivo um objetivo econômico de capturar um fato. Um fato denotativo de riqueza foi muito homenagem ao PBC, né? Signo presuntivo de riqueza foi tanto melhor. Um signo presuntivo de riqueza que demonstra capacidade contributiva e eu quero um pedaço. Então, de algum modo, a tributação do consumo tem que seguir essa lógica. Então, eu acho que ela ajuda um pouco a ter esse referencial. A circulação não é mais física, é jurídica. E o ato não oneroso é um ato que representa. Um fornecimento não oneroso é um fornecimento que representa consumo e tem que ser tributado. Eu acho que esses são os dois principais referenciais. Já falei demais. Para conter a interpretação e espalhar a palavra, digamos assim, quanto mais a gente conversar sobre qual é a racionalidade da legislação, tanto melhor para chegar nos auditores tributários. É que ele corta mesmo, que eu falei muito, né? Nem o som. É literalmente. Vai embora. Pronto, voltou. Então, acho que é isso. Acho que esses momentos de troca, interpretação, conversa, curso, livro, inclusive com os ministros do Supremo, quando possível, é que vão garantir que a gente tenha mais segurança jurídica na interpretação. Só mais dúvidas. Eu vi que tinha uma questão dessa. Eu não vi aquela lei é gigante, né? Se eu disser para vocês, li toda e entendi toda, é mentira. Eu não vi a retenção na fonte daquele famoso. Tamo bem, tamo junto. Eu não vi aquela retenção famosa de 365, né? De piscofins. Tem um de IR, eu já não lembro mais, 4 e um de CS. Então, eu não vi essa retenção de piscofins na lei da CBS. Eu só vi a retenção como mecanismo de garantir o crédito. Então, por exemplo, se a gente não tiver o split payment generalizado e você for pagar seu fornecedor, como você já vai ter direito ao crédito em razão do pagamento do imposto, você pode reter o imposto. Então, existe uma regra geral para reter na fonte. Então, vocês combinam, você retém o imposto, você recolhe, porque assim você se acredita. Então, eu vi a retenção na fonte como um dos mecanismos de extinção da obrigação tributária, que pode ser usado para garantir o seu direito de crédito, já que o direito de crédito, mesmo com o split não totalmente implementado, vai estar condicionado ao pagamento. Pelo que eu vi, não, eles não mexeram. Vai ter esse fonte aí para usar a informação. Bom dia. A parte da DIFAL e do ICMS-ST, como é que tá?
dessa pergunta, a gente fugiu, né, Priscila? A gente tentou, mas ela voltou. Como é que eu leio? Tem só uma regra geral, não tem nenhuma regra específica para o phase-out do ICMS. E a regra geral é, eu vou reduzir 10%, não é 10 pontos percentuais, 10% da alíquota nominal. Qualquer alíquota nominal. Se minha alíquota for 2, ela vai virar 1,8. Se ela for 10, ela vai virar 8. Então, no caso do DIFAL, 7 ou 12, ainda é 7 ou 12? Faz uns 20 anos que a gente não vê. Você vai diminuir em 10%. Então, ao invés de 7, vai ser 6,3. Ao invés de 12, agora 12 já complicou a conta, eu que sou advogada. Enfim, vai reduzir 10%. Vai ser isso. E o que... Acabou, ainda bem que ele chegou. E aí, como é que vai acontecer? Essa redução vai ter uma estimativa de perda de arrecadação. Então, os estados vão estimar que vão perder, sei lá, 10 bilhões com essa redução de 10% linear. Quanto é que eu preciso de IBS para arrecadar 10 bilhões? Então, essa é a lógica geral da transição. Eu tenho que tentar aplicar essa lógica geral para todas as situações específicas. Na hora que começa a falar sobre os assuntos específicos, né, surge muita dúvida. O pessoal tá tomando coragem para perguntar agora, né? Falou que ia cobrar depois, né? Pois é, aproveitar. Eu tenho 2 perguntas. Meu nome é Sandra, eu sou da Vleia Consultoria, eu trabalho com laudos de avaliação. Então, eu vim aqui hoje porque, né, a reforma tributária, a parte tributária acaba afetando muito, o valuation que a gente faz, né, tanto do ponto de vista de M&A, quando a gente está avaliando uma companhia, né, para uma transação, muitas startups, etc. Então, 2 perguntas nesse sentido. Primeiro eu queria te pedir para comentar um pouco das empresas na situação do Simples. O que eu tenho estudado é que os créditos, não poderão mais ser aproveitados, né, pelos clientes. Isso dá uma desvantagem, né, para as empresas menores competirem, principalmente quando a gente fala de PIS/COFINS, né, competirem com concorrentes que são maiores e que estão em regime diferente, né? E aí, não, assim, para mim não é muito claro como que se de fato é isso, se a minha interpretação está correta, e também como que vocês têm lidado com esse momento de transição, né? Como, por exemplo, eu vou fazer um laudo, não é assim, não tem, as coisas não estão definidas. E aí eu já, assim, eu não consigo refletir, ou os clientes não sabem direito ainda qual vai ser o efeito da reforma sobre o seu PNL. E aí a gente, assim, né, você fala assim, qualquer conta que você fizer tá errado, para mais ou para menos ali no valuation do cliente. Aí eu queria também, se eu pudesse comentar um pouquinho sobre esse momento, de como que você acha que é a melhor postura para a gente se colocar ali diante desse desafio, né, nesse próximo ano e meio, de quando começam de fato ter os efeitos práticos, né? Joia, Sandra. No Simples, é verdade que não vai ter mais esse subsídio a que o Bernardo se referia, de você se creditar de 9,25% sobre as despesas pagas para a empresa do Simples. Então, esse realmente benefício a gente não vai ter mais. Mas, mesmo que a empresa do Simples fique no Simples, a parcela do faturamento a que corresponde a CBS e o IBS, que é exatamente a substituição dos 5 tributos atuais, ela vai gerar crédito. Não é um cálculo, parece difícil, mas não é. Então, o valor da nota fiscal é R$ 100. Se daqueles R$ 100 eu tenho que pagar 10% sobre o meu faturamento do Simples e 5 pontos percentuais, ali 5% representa o CBS e o IVS, eu posso pegar 5% dos R$ 100 e me creditar. É como se você se creditasse sobre a parcela efetivamente paga no Simples. Então, você pega lá naquele, eu vou trocar aqui. Pega lá naquela tabelinha de rateio, né, que a gente tem no anexo da Lei Complementar 123, para a empresa que você estiver avaliando, e vê lá qual faixa que ela tá. Então, tem lá 15% de alíquota. Aquele 15% tem os percentuais lá, PIS, COFINS, CPP, os percentuais que correspondem a PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS vão ser substituídos pela alíquota do IBS e da CBS. E essa alíquota essa parcela do faturamento que vai corresponder a esses tributos vai gerar crédito para o próximo da cadeia. Então, provavelmente vai ser um crédito menor, duvido que vai ser 9,25 do faturamento todo, mas vai gerar crédito sim, exatamente para ter essa neutralidade.
de quem compra do Simples poder tomar crédito do pagamento que foi feito no regime do Simples, tá? Agora, vai ter zero impacto? Não vai, porque quem tiver no Simples Nacional vai comprar os produtos tributados. Se for um supermercado, e dependendo do tipo de produto que ele vende, não vai ter muito impacto e muita coisa desonerada, né? Muito produto desonerado, mas ele tem esse impacto da entrada. Que, aliás, eu acho que vai ser o principal vetor de equilíbrio setorial, que é o que você estava colocando, os impactos da reforma tributária dentro de cada empresa. Você falou bem, qualquer conta que você faça, não só você, qualquer conta que a gente faça de impacto da reforma tributária está imprecisa. Por quê? Porque você não consegue enxergar os resíduos de tributo da cadeia que vão diminuir o preço principal sem tributo. Então, se hoje eu compro serviços de advocacia por 105, sendo que 5 corresponde ao ISS e 100 ao preço do serviço, o fato de eu cobrar hoje pelo serviço de advocacia 125 não significa que eu tenho um incremento de R$ 20 no preço do serviço da advocacia. Significa que, na verdade, esse resíduo de 5 vai sumir, meu preço vai voltar a ser 100, e esses 25, na verdade, são um valor de tributo que eu vou pagar antecipadamente e descontar depois na próxima etapa. Então, eu acho que a principal divisão que tem que ser feita na avaliação de impacto das empresas é de quem a empresa compra, quanto de resíduo tributário eu tenho estimado nessas compras dela que vai sumir e vai ser substituída pelo tributo, e se para quem eu vendo eu vou transferir crédito ou não. Porque se eu compro com tributo, me credito e vendo com tributo e transfiro crédito, praticamente a minha operação vai ser neutra do ponto de vista tributário, né? Eu só preciso ver o quanto desse resíduo tributário da cadeia eu vou conseguir me apropriar na forma de redução de preço, né? Então, acho que são essas duas principais variáveis que são importantes de serem consideradas na avaliação de impacto, porque os números precisamente sempre vão realmente variar. Ou mais alguma dúvida? Por gentileza. Bom dia. Sobre os fundos estaduais de combate à pobreza, a princípio eles seriam adicionados sobre o ICMS. Eles seriam extintos? Como vocês entendem que ficariam? Então, pelo que eu vi, eles vão ser mantidos, não, quer dizer, vão ser mantidos para serem extintos. O que que eu quero dizer? Pelo que eu entendi, eles estão incorporados na alíquota padrão do ICMS e, consequentemente, vão sofrer esse phase out, mas você vai pagá-lo na forma de um IBS um pouquinho maior. Porque o que que eu quero dizer? Se você cobra 1% a mais por causa do fundo de combate à pobreza e você vai deixar de cobrar porque o tributo vai ser extinto, você vai passar a cobrar no IBS. Então, eles até vão ser extintos, mas o valor que hoje você arrecada vai ser recomposto na alíquota do IBS. Que dá quase no mesmo, né? Você vai pagar só de uma natureza ou de outra natureza. Pessoal, mais dúvidas? Por favor, por gentileza. Bom dia. Nós que somos do setor de energia, nós temos uma particularidade: os projetos eles são bem alavancados. Isso acaba tendo um custo de serviço de dívida elevado, né? Juros, fiança, FIIs de estruturação. Algum desses custos são serviços claramente e, obviamente, eu entendo que os créditos serão concedidos, mas, por exemplo, já está se ventilando, porque tudo que eu li, tudo que a gente já estudou e debateu, não está muito claro o acreditamento, por exemplo, de créditos de juros de serviço da dívida, eh, e esses FIIs de estruturação, eu não sei se isso está sendo debatido, se já tem as regras claras. Regra clara não tem em lugar nenhum, né? Mas, assim, o que eu entendi da parte do sistema financeiro, que ficou um pouquinho confuso, é o seguinte: todo serviço remunerado por FII, então você tem um preço. Você tem o preço da carta de fiança, você tem o valor da carta de fiança em si. O preço da carta de fiança está sujeito ao IBS e CBS e você vai pagar o imposto e se creditar. No caso das despesas financeiras em geral, só o juro por empréstimo. E aí você vai calcular o crédito com base na seguinte fórmula: você vai pegar o excesso do juro em relação à Selic e vai poder calcular o crédito do imposto pela alíquota aplicada nos bancos, que agora acho que vai ser 12,5, aplica 2,5 sobre o juro que excede Selic e se credita pelo regime de caixa. Quando você pagar o juro, você calcula esse crédito. Foi isso mais ou menos que eu entendi. Agora, o resto, outras despesas financeiras, não. Exceto o leasing. Leasing está lá no capítulo de serviço financeiro, mas o leasing operacional podia estar na regra geral. Pessoal, mais alguma dúvida?
Tá aumentando a Tá dificuldade. aumentando, né? Tá ficando cada vez mais difícil. Agora, a pergunta da Marina, a gente combinou que vai ser um pouquinho mais fácil. Bem, quando a gente fala em operações entre partes interdependentes, né? Hoje a gente não tinha no modelo atual uma preocupação, a gente tinha uma base de cálculo mínima nas transferências, mas quando era vendas intercontêineres, a gente poderia, para fins de indiretos, praticar qualquer preço. Dentro desse contexto, a gente está inquirindo que agora você vai precisar ter uma regra lá de aplicar preço de mercado nessas operações. Quando eu falo a gente trabalha no setor agro, e a minha operação base nesse caso seria digerida, né? E aí tem toda uma discussão do diferente, perguntaremos acho que na próxima etapa. Mas considerando que a operação considerando que a operação base é diferida, eu tenho alguma preocupação em utilizar preço de mercado, mesmo que eu não vou ter nenhum prejuízo por aplicar um preço menor? Então, eu vi esse dispositivo lá no artigo de base de cálculo, até um pessoal do IBDT da USP fez um grupo de estudos, eu até fui lá no grupo falar sobre esse assunto, e que a gente concluiu foi que, na verdade, não faz muito sentido se ter um custo de conformidade grande para ficar avaliando o preço de mercado, se na verdade o débito de um é o crédito de outro, né? Você tem aí talvez uma questão de fluxo de caixa, então, na verdade, o tributo que o governo arrecadaria no momento um, ele vai arrecadar no momento 2. Agora, a gente fazer, se eu for olhar o custo-benefício disso, não faz sentido. A gente não conseguiu encontrar muito essas regras em outros países também. Então, nas operações entre partes registradas, B2B, que a gente chama, né, que débito de um vai ser crédito de outro, eu não vejo muito custo-benefício em você ficar aplicando o valor de mercado e sendo fiscalizada para ver se o valor de mercado está certo, sendo que você não recolheu na primeira etapa, você vai recolher na próxima, né? Podia até ter diferimento. É que eu acho que é bom tudo tá no regime geral para você não ter que pedir regime especial, seu diferimento ter que ser deferido, enfim, sempre que você puder ficar no regime geral é melhor do ponto de vista, global, né. Mas, eu não vejo razão para aplicar esse dispositivo de forma, assim, incondicionada como ele está colocado, né. Sempre ter que aplicar preço de mercado entre partes dependentes, sendo que o débito de um é crédito do outro. Isso faz sentido lá no artigo de bens de uso e consumo pessoal. Aí sim. Agora, no caso de operações entre empresas do mesmo grupo, ambas registradas, quando não são ambas registradas, muda. Porque aí, claro, eu quero vender por um valor menor para uma empresa do Simples. Isso tem um leading case recente na Bélgica sobre isso. Tinha uma empresa filantrópica dentro do grupo, que não apropriava crédito, então, obviamente, eu queria vender por um preço menor, porque ela não ia se apropriar de crédito mesmo. Mas quando é entre partes, as duas são contribuintes, eu não vejo razão para aplicar. Acho que o regulamento poderia dispensar. E nesse caso, particularmente, a operação em si já seria diferida. Por exemplo, é um produto agro que com qualquer parte que eu venda, eu vou aplicar o diferimento. Então, pelo que você está falando, mais ainda é um motivo para eu não ter uma preocupação em relação a praticar preço de mercado. Sim, sim. Não tem prejuízo para o fisco, não vejo prejuízo para o fisco. Vanessa, queria agradecer Obrigada. mais uma vez, né, sua gentileza de ter vindo aqui compartilhar com a gente, né, tudo que você conhece, você que teve experiência de desenhar o normativo, participar do governo, né, enfim, da gênese de tudo isso, né? Agradeço demais a tua gentileza. A gente Obrigada. agradece muito. Muito obrigado. Obrigada pelo convite.